Saiu o PIB brasileiro. Saiu o resultado da economia brasileira no segundo trimestre de 2020. Deixa eu te apresentar, Pablo Fernandes. Perdão, Megali, verdade. Vamos lá, e aí? Tudo bem? Bom, a economia brasileira caiu 9,7% no segundo trimestre, isso impacto aí da pandemia, na comparação com o primeiro trimestre de 2020. Então, uma queda de 9,7%. Em relação ao mesmo período do ano passado, então no segundo trimestre do ano passado, a queda foi ainda maior, de 11,4%. No acumulado dos 4 trimestres, aí considerando o ano inteiro, né, não, na verdade os últimos 4 trimestres com os 4 trimestres anteriores, a queda é menor, é de 2,2%, mas aí você tem, né, 2 trimestres atrás que não tem impacto da pandemia, que não tiveram impacto da pandemia, que são o terceiro trimestre e o quarto do ano passado. Então, nessa comparação, a queda é de 2,2%. Bom, por setores. A indústria, ela teve uma queda de 12,3% em comparação com o primeiro trimestre e de 12,7% em comparação com o mesmo período do ano passado. A agropecuária, mais uma vez, foi o único setor que cresceu na economia brasileira. Teve uma alta, uma ligeira alta, mas teve uma alta de 0,4% em relação ao trimestre anterior e uma alta de 1,2% em relação ao trimestre do ano passado, o mesmo trimestre. Exato. Então, é o único setor que cresceu na economia nesse período, já impactado e muito impactado pelo coronavírus, porque a gente está falando de abril, maio e junho, né? Os três meses mais impactados, provavelmente, pela crise do coronavírus. O setor de serviços também é uma forte queda, de 9,7% em relação ao trimestre anterior e de 11,2% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Isso serviços. Então a gente já falou aqui de indústria, já falamos do agro, falamos de serviços, tem o de comércio aí? Na verdade, o comércio entra em serviços, né? Então aí Mas tem um recorte particular do Sim, comércio? Existe um recorte particular do comércio que teve uma queda de 13%, também na comparação com o primeiro trimestre de 2020 já. Outras atividades também, transportes, teve uma queda de 19%, por exemplo, educação 7,6% e outras atividades relacionadas aí a serviços. Então, o PIB brasileiro teve uma queda de 9,7% no segundo trimestre de 2020 em comparação com o primeiro, e de 11,4% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Bom, com tudo isso aí, a gente está voltando ao mesmo patamar, a economia brasileira está no mesmo patamar de 2009, no auge do impacto da crise global, aquela crise lá de trás da quebradeira dos bancos nos Estados Unidos. Estamos de volta a este patamar. Agora, é um número expressivo, é um tombo gigantesco, mas a partir de agora a gente deve ver alguma recuperação, porque a gente está saindo de um nível muitíssimo baixo, né? Um nível mais agudo da crise. Então, a partir de agora, com a reabertura do comércio, com a indústria voltando a funcionar, com o turismo tendo algum fôlego, a gente deve ter uma recuperação. O resultado anualizado não deve ficar nesse nível, deve ficar mais próximo ali das previsões hoje do Boletim Focus, do mercado financeiro, 5, 6... dificilmente mais que isso. De queda, né? Queda. Mas é uma catástrofe, mas longe daquela tragédia que chegou a ser prevista de uma queda anualizada, né, em 2020 de 10%. Enfim, ainda assim é inevitável, porque o mundo todo está tendo tombos parecidos, mas é uma porrada muito grande para quem ainda não havia se recuperado da crise anterior. E oficialmente estamos novamente em recessão. Obrigado, Pablo. Valeu.